Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Mais uma vez a gente juntos aqui para um culto, um tempo nosso de adoração, um tempo que alegra o nosso coração, que fala com a gente, um tempo para a gente realmente sentir que nós estamos unidos, que nós estamos juntos, estamos na presença do Senhor. Afinal, como o nosso Senhor Jesus já instruiu e ficou registrado na palavra, não havia exatamente, precisamente um lugar para adoração. A importância da adoração estava em adorar o Senhor que é Espírito, em Espírito e verdade. Então a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Nós estamos fazendo isso agora, estamos nessa alegria de podermos estar juntos, de podermos celebrar esse momento junto. Então deixa o Senhor tomar conta do seu coração, deixa o seu coração caminhar, o seu coração realmente entrar na presença do Senhor. Se você está na sua casa e você pode agora, se dedica totalmente a esse momento. Então se desliga das outras coisas, se desprende das outras coisas, entra na presença do Senhor agora, esteja junto com o Senhor agora, deixa Ele trabalhar na sua vida nesse momento agora, integralmente, que seja todo o seu coração voltado agora para Ele. Tudo aquilo que concorre com esse tempo e que você pode deixar de lado agora, deixa, coloca de lado e fica na presença do Senhor. Deixa Deus falar no seu coração, Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus encher você, deixa Ele transbordar no seu coração. Eu quero orar agora para a gente começar esse momento. Peço então que você se coloque diante do Senhor nesse tempo também de oração, onde as suas palavras sejam ouvidas pelo Senhor, que seja a sua declaração, não só a minha, mas a sua declaração de que você está na presença de Deus, de que Ele está cuidando, de que Ele está dirigindo e que Ele vai fazer a obra. Então deixa Ele fazer realmente. Abre seus lábios, declara isso com alegria, declara com confiança, declara com esperança, declara com certeza de que Ele está tomando conta agora do seu coração. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, é uma alegria, Deus, a gente poder estar mais uma vez aqui nesse culto, nesse tempo em que nós podemos buscar a Tua face, que nós podemos falar com o Senhor, um tempo que nós podemos ouvir a Tua voz e nós estamos de alguma forma reunidos diante do Senhor. O Senhor, Pai, que habita dentro de nós, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que comanda as nossas vidas. Portanto, nós entregamos tudo agora para ser dirigido pelo Senhor. Entregamos agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que o Senhor esteja trabalhando dentro de nós, reorganizando as coisas dentro de nós. Se tem coisa que precisa tirar, que o Senhor nos ajude então a remover. Se é pelo Teu poder, pelo Teu agir, que o Senhor remova, Deus. O Senhor tem total liberdade para fazer isso. E aquilo que precisa ser acrescentado, que o Senhor também traga para dentro de nós. E se depende então de nós, se depende da nossa aceitação, se depende do nosso sim, da nossa oração, nós estamos fazendo isso agora. Estamos pedindo para que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor acrescente no nosso coração aquilo que é necessário para nós, para que a gente viva mais perto da Tua vontade, para que a gente seja abençoado em especial nesse dia que o Senhor separou para nós estarmos juntos. Nós, Deus, muitas vezes fomos surpreendidos pela Tua grandeza, pela Tua majestade, surpreendidos pela Tua onipresença. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a gente tem experimentado isso de uma forma bem interessante nesses últimos dias. Nós estamos aqui, os nossos irmãos em outros lugares, outros mais distantes, mas todos estão na presença do Senhor. Todos estão sentindo o Senhor, todos estão sendo envolvidos pelo Senhor. Nós estamos ao mesmo tempo na Tua presença. Te louvamos por isso, ó Deus, por esse tempo tão precioso que o Senhor está separando para nós. Então toma a direção de tudo, da nossa vida, da nossa casa, da ministração que nós teremos, dos louvores, faz a Tua obra aqui, está entregue nas Tuas mãos para o Senhor realizar. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e nós queremos declarar que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre esse momento. Dirige e nos dá o melhor que venha do Teu trono, Pai. Recebe a nossa palavra de gratidão, nossa palavra, Deus, de amor, nossa palavra de esperança no Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você, então, para permanecer na presença do Senhor. E se você tem essa liberdade, aonde você está, cante, louve ao Senhor, abra os seus lábios e declare. Deixa fluir através da sua vida esse louvor, essa adoração nesse momento, em nome de Jesus.
tuas mãos. A minha vida, a direção da minha vida, da minha família. Eu confio em Ti, Senhor, porque eu vejo a Tua mão agindo em nosso favor, em favor do Teu povo. Aqueles que entregam, que confiam as suas vidas nas Tuas mãos, jamais se arrepende, jamais se decepciona. E assim tem sido em todos esses anos, Deus, em que a gente tem confiado em Ti, em que eu tenho confiado em Ti. O Senhor não me deixa na mão, o Senhor não me deixa sozinha, o Senhor tem respondido as minhas orações. E minha oração hoje é que esse Deus, esse escudo e essa proteção encontre abertura na tua vida, que você se entregue completamente nas mãos dele, daquele que não decepciona, daquele que nunca vai te deixar. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Tão perdido eu estava, tão distante de Ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, Sua voz me chamou. Obrigado, Deus. Me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Mas em meio ao caminho, Sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou
perdido, o quanto Ele fez pela tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus a gente poder reconhecer o amor do Senhor que alcançou a nossa vida, que transformou a nossa vida, transformou a nossa história, mudou o destino das nossas vidas. Nós estamos na presença do Senhor, nós somos tomados por essa verdade, somos então fortalecidos por essa verdade. É tremendo, tremendo a gente poder pensar nisso, a gente sentir o quanto que nós somos realmente amados pelo Senhor, o quanto que nós somos especiais para o Senhor. O amor dele realmente nos alcança, transforma a nossa vida. Somos impactados por esse amor. Isso é maravilhoso. Eu quero louvar a Deus também pela vida de cada um de vocês que teve a oportunidade de colaborar conosco. Nós fizemos uma campanha ontem, aquela campanha para arrecadação de alimentos, e foi um tempo muito especial, um tempo fantástico. Nós pudemos estar na casa dos irmãos fazendo a coleta ontem. O Alexandre fez algumas coletas na sexta-feira e a gente pôde juntar tudo isso e entregar para as pessoas que estão precisando. Foi muito bom. Realmente posso dizer para vocês que superou as expectativas e quase que superou a capacidade do carro também de carregar tudo. Foi uma bênção, um tempo muito, muito abençoado. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, a disposição de estar fazendo essa arrecadação, de estar trazendo de outros lugares, não só da sua casa, mas de outros lugares. Foi muito bom, realmente. E nós vamos continuar, vamos fazer essa campanha novamente, não na próxima semana, vamos aguardar um tempinho, só para a gente poder se restabelecer e as pessoas também poderem estar trabalhando para fazer coleta em outros momentos, que não é toda semana que as pessoas têm a disponibilidade de estar doando algo para essa campanha, mas vamos continuar fazendo sim. Então a ideia é a gente continuar, mas nós vamos nos comunicando, nós vamos passando as informações, as datas certinho, para a gente poder estar junto nesse trabalho, que é um trabalho também que fala do amor de Deus. Isso é tremendo, né? A gente poder doar, a gente poder entregar algo para alguém, isso realmente é muito bom e é um tempo especial para nós. Quero lembrar vocês que na próxima semana, próximo domingo, nós ainda não estaremos no nosso culto presencial, ainda que comece uma abertura, uma flexibilização da quarentena a partir de amanhã, mas nós temos algumas restrições, então no próximo domingo nós ainda não faremos, porque esse primeiro momento é um momento um pouco complicado, nós estamos vendo um crescente ainda de casos, aumentando muito na nossa cidade, pessoas contaminadas, uma redução muito grande de disponibilidade de leitos para tratamento, isso deixa a gente um pouco preocupado. Nós fizemos o cadastro junto à prefeitura como um estabelecimento responsável, está pronto o nosso cadastro, foi feito, aliás, desde o primeiro instante, desde o primeiro momento, foi feito o curso, preenchido toda a documentação, então a gente está legalmente preparado para abrir. Mas nós temos, além dessa restrição, que é um quadro um pouco delicado que nós estamos assistindo, nós também temos a restrição na abertura, que então limita a 20% da capacidade da igreja e proibição da permanência de pessoas com mais de 60 anos. Isso também é um ponto que dificulta um pouco para a gente abrir. 20% da nossa capacidade realmente restringe bastante, né? A gente vai estar então em 20%, ainda que seria um número interessante para nós estarmos juntos, nós ainda temos que restringir as pessoas com mais de 60 anos, porque essas pessoas então estariam mais vulneráveis numa eventual contaminação. Mas nós temos um grupo de pessoas consideráveis com mais de 60 anos, então nós vamos restringir pessoas que gostariam de estar ali com a gente, e isso vai dificultar um pouco o nosso trabalho no início. Então nós optamos pela próxima semana não fazer a abertura ainda. Nós não faremos, então, no próximo domingo, nós vamos estar ainda no próximo domingo online, e aí nós vamos conversando com os irmãos para a gente programar como que nós vamos fazer essa retomada, como que nós vamos fazer essa abertura. Consideramos que é uma decisão mais pensada, consciente, nós estamos orando a respeito disso também, para a gente fazer com bastante tranquilidade. Na próxima semana, então,
nós teremos a ceia do Senhor, vai ser a nossa terceira ceia online. Nós vamos ter um tempo, então, para a gente celebrar a nossa comunhão, um tempo para a gente estar junto. Então, vamos ficar unidos e vamos ter a alegria de poder estar juntos dessa forma. Que isso possa tomar conta do nosso coração, que a gente possa, então, estar em paz nesse momento, que a gente possa celebrar, e de forma nenhuma que isso nos entristeça. Pelo contrário, a gente está tomando atitudes para que depois a gente tenha uma tranquilidade na nossa caminhada e não tenha nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de constrangimento, nenhuma situação difícil para nós e, principalmente, nenhum tipo de prejuízo para a vida dos irmãos. Então, vai ser muito bom a gente poder fazer dessa forma. E temos, então, as nossas atividades durante a semana, temos 15 minutos, temos as aulas durante essa semana, então uma semana bem intensa e a gente vai estar junto e vai ser uma grande bênção a gente poder caminhar junto. Amém? Eu espero durante a semana estar conversando um pouco com os irmãos também sobre outros assuntos, então a gente está mantendo o nosso contato, vai ser muito bom a gente poder caminhar junto da forma como a gente está fazendo e cada vez mais intensamente. Algumas pessoas que nós tivemos ontem coletando os alimentos, a gente tem aquela restrição, a gente tem que cumprimentar o irmão de longe, a gente está morrendo de saudade do irmão, não pode dar um abraço, não pode dar um beijo, não pode estar junto. Então, muitos irmãos falaram que estão com saudade da igreja. Que bom, né? Que bom que a gente está com saudade. Significa que a gente tem um sentimento muito positivo, a gente tem uma lembrança fantástica, algo de Deus que nos une. É bom a gente ter essa saudade, porque é uma saudade que, com certeza, em breve, nós estaremos matando essa saudade. Vamos estar juntos, vamos estar celebrando novamente, congregando junto. Então, com muita tranquilidade, a gente está caminhando, sabendo que Deus está comandando, a gente está dirigindo e a gente está em paz. Amém? Eu quero compartilhar aqui com vocês um texto da Palavra de Deus para a gente meditar nessa noite. Uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Se você não está com facilidade aí para abrir, deixa que eu leio aqui e nós vamos acompanhar a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A carta aos Filipenses tem uma série de características que nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui com vocês, né? E tem alguns textos que trazem verdades que faz realmente a gente pensar e meditar profundamente, como esse texto aqui, um dos textos que eu acho que traz uma expressão fantástica desse posicionamento de Cristo Jesus, desse lugar que ele sai, para onde ele vai e como ele retorna. Toda essa é um texto que conta todo esse processo da onde Jesus saiu, a missão dele, o agir dele, o trabalhar dele e depois o retorno para um lugar de exaltação. Conta, né? Então, o começo e o meio e o fim desse ministério terreno de Jesus, e mostra tudo isso como algo que Deus providenciou, e tem uma essência então nessa história, né? Tem um resumo nessa história, tem algo para a gente aprender aqui. E muitas vezes nós olhamos para o ministério de Jesus e nós olhamos para as atitudes de Jesus e nós tentamos entender como que Jesus fez, como que Jesus se comportou, como que Jesus agiu, para que a gente pudesse agir da mesma forma, para que a gente pudesse se posicionar da mesma forma. Jesus, afinal, é um exemplo para nós, é uma inspiração para nós, é um modelo para nós, é aquele que fala conosco e nos ensina como nós podemos viver. Nós queremos ter essa unidade com Cristo, nós queremos caminhar com a nossa vida aqui, buscando essa unidade contínua com Cristo. Nós queremos ter uma vida parecida com a vida do nosso Senhor Jesus.
nós vemos então muitas lições que falam, por exemplo, sobre humildade, como é esse texto que fala um pouco sobre humildade e mostra, né, o quanto que Jesus foi aos poucos, né, se humilhando, ele foi se colocando como servo. É interessante, o texto fala conosco que ele se esvazia, ele assume a forma de servo, torna semelhante de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilha. É interessante porque, ainda como homem, que já era um processo onde ele estava nessa humilhação, ali mesmo ele ainda se humilha mais uma vez. Então ele se humilha como o próprio homem diante dos homens e se torna ele se entrega nas mãos dos inimigos para ser morto. A vida dele lhe dá. É tremendo a gente pensar nesse processo, né, do nosso Senhor Jesus. Mas eu gosto de olhar muito para esse trecho aqui e ver o que Paulo está falando no início, quando ele vai contar essa história. E é interessante que ele fala assim, ele não fala para mim, para você, olha, faça como Jesus. Ele dá vários exemplos, ele dá vários momentos, várias situações, as posições que Jesus vai tomando, as decisões que Jesus vai tomando, mas ele não fala assim para mim, olha, faz da mesma forma. Ele fala, tem o mesmo sentimento. E aí eu vejo que isso é fantástico na palavra de Deus. A palavra de Deus não quer colocar para mim, para você, um modo da gente operar. Ou seja, não é um modo da gente viver, não é simplesmente uma forma de conduzir as nossas vidas, não é uma forma de apresentar nossa conduta, o pode e não pode. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala de transformação, de mudança, de uma vida totalmente dirigida por algo que é sobrenatural. E não é, então, simplesmente um conjunto de regras. Quando diz ali, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o convite para mim e para você é para mudar o nosso sentimento. E quando nós pensamos em mudar, então, o nosso sentimento, é algo para a gente considerar, porque o nosso sentimento, ele está relacionado à nossa opinião, ele está relacionado à nossa história, ele está relacionado às nossas marcas, ao nosso passado, a como que nós vivemos até agora, como que nós fomos construídos. Nós temos sentimentos em relação a determinadas coisas que muitas vezes não se refletem até mesmo nas nossas práticas. Às vezes nós temos sentimentos escondidos dentro de nós e nós buscamos ter práticas que consideramos ser práticas corretas, positivas, mas dentro de nós temos, às vezes, sentimentos diferentes. E o convite aqui de Paulo tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E gosto então de olhar para esse texto e pensar que aquilo que Jesus traz, por exemplo, para nós, o aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ou como diz lá em João 13, que ele fala, eu vim dar o exemplo para que vocês também façam dessa forma. Não é somente uma atitude, mas é uma mudança dentro de nós, é um sentimento diferenciado. Na minha oração, no início, e costumo sempre orar assim, para que Deus mude os nossos sentimentos, para que Ele transforme os nossos sentimentos. Porque se nossos sentimentos forem mudados, forem transformados, a nossa forma de agir será uma forma alegre de agir. Nós agiremos de uma forma tranquila. Ou seja, ser crente e viver como crente não é um peso, não é um jugo, não é algo difícil para nós, não é, puxa vida, eu tenho que fazer ou eu não posso fazer, as minhas atitudes têm que ser essa. Não, é muito mais do que isso. São sentimentos transformados de forma que eu tenho uma coerência com aquilo que eu sinto. Para que isso aconteça, há de ter uma transformação profunda. Eu quero então considerar aqui com você um pouco ainda essa passagem que nós compartilhamos e tentar entender que sentimentos que são invocados num momento como esse, diante desses cenários, diante dessas situações que Jesus passou, que Jesus decidiu, que Jesus escolheu, que Jesus tomou atitudes. Que sentimento que poderia ser invocado naquele momento? Que sentimento que poderia trazer para nós? Se fôssemos nós passando por uma situação dessa, se fôssemos nós, que sentimento que poderia dirigir a nossa vida? E o primeiro ponto que eu quero considerar aqui com você é que Jesus não se apegou à sua posição. O texto diz lá, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ainda que envolva todo um conceito teológico para nós,
um assunto bastante profundo, nós entendemos que a Trindade, essa presença, essa convivência do Pai, do Filho e do Espírito Santo é algo que traz uma igualdade, onde Cristo criou todas as coisas com o Pai, pelo poder do Espírito Santo, e houve então um acordo entre eles desde o momento da criação, desde o instante da criação. E aí então, quando Jesus sai do seu trono, quando ele se desprende do seu trono, ele deixa de lado essa posição dele, quando ele realmente não se apega a essa posição, ele está largando um lugar que era dele, o lugar que era o lugar do Criador de todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito Santo. É como se ele pudesse, de alguma forma, olhar para aquela situação, para aquela posição dele e entender que aquela posição dele poderia ser usada de uma forma diferente. Eu sei que é difícil, mais uma vez, envolve um conceito teológico para nós, mas se sou eu e você, muitas vezes convidados a deixar uma posição que nós temos, que nós conquistamos, que nós herdamos, que nós de alguma forma recebemos, seja como for que veio até nós, como que eu e você nos portaríamos se nós fôssemos convidados a deixar a nossa posição. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, lutamos e defendemos a nossa posição, um lugar que nós alcançamos, porque a gente tem medo de perder. A gente tem medo de alguma forma, eu sair desse lugar e como que vai ser mais para frente? Quantas vezes os líderes, isso faz parte até mesmo das aulas que a gente tem a respeito de liderança, quantas vezes os líderes eles são convidados a aprender a delegar. E quantas vezes eles são convidados a aprender a escolher pessoas melhores do que ele para ocupar cargos que ele não consegue ocupar. Isso é fantástico. Porque esse sentimento que deveria ter é um sentimento de que eu não sou proprietário das coisas, ainda que Jesus fosse criador de todas as coisas. Que sentimento que houve naquele momento em que Jesus foi convidado, então, a sair do seu lugar, a sair do seu trono. Como diz o texto, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Quem que tem um sentimento de se esvaziar por uma causa? Eu preciso ter esses mesmos sentimentos, então, do que Cristo Jesus? Para que eu possa ter os mesmos sentimentos, eu preciso, então, ter a mesma visão que Jesus teve por essa situação. Jesus, com certeza, amou a mim e a você extremamente nesse momento. Ele entendeu que era preciso, que era necessário ele estar aí. Era necessário ele fazer isso. E você olha para o ministério terreno de Jesus, você vai ver que o tempo inteiro ele não recorreu à sua posição para que de alguma forma ele pudesse ser beneficiado ou que ele não sofresse nesse processo do ministério dele. Em momento nenhum ele fez isso. Ou seja, a hora que ele se esvaziou, ele permaneceu vazio durante todo o tempo. Ele não se apegou. Em momento nenhum ele ficou recorrendo. Às vezes, nós, na nossa caminhada, nós ficamos recorrendo a algumas garantias que nós temos. Como se nós precisássemos ficar realmente reivindicando uma posição. Às vezes nós queremos ou passamos a nossa vida lutando para ter uma determinada posição, porque nós achamos que aquela posição ela não será abalada e nós teremos segurança naquela posição, naquela conquista, naquele lugar, se um dia eu alcançar aquele lugar. E pessoas muitas vezes com esse sentimento, que é o sentimento avesso, inverso de Jesus, quando eles alcançam uma posição, eles muitas vezes dizem assim para as pessoas que falam contra alguma pessoa que fala diferente dele. Você já deve ter escutado essa expressão. Você sabe com quem você está falando? Aquele que diz dessa forma, aquele que se apresenta dessa forma, ele está totalmente apegado à sua posição, com medo de perder a sua posição e não consegue enxergar as coisas que o cercam. Jesus, em momento nenhum, ele se apegou a isso, recorreu a isso. A
palavra de Deus conta em João 18:38. Ele diz: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas você é o rei dos judeus? Tu dizes. Jesus, em momento nenhum, durante toda a sua trajetória, se apegou à sua posição. Ele efetivamente se esvaziou. Ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é um convite para mim e para você, para a gente não ter essa altivez, a gente não ter essa arrogância, essa soberba. Num tempo como esse que a gente está isolado e está bombardeado com informações de todos os lados, com opiniões de todos os lados, com reportagens, com entrevistas, com lives, com informações, a gente vê muito isso, pessoas se apegando à sua posição para tentar colocar um peso na sua palavra. Para tentar fazer valer a sua palavra, fazer com que a sua palavra seja ouvida. Os currículos vêm sendo apresentados como se fosse realmente um pré-requisito para aquilo que a pessoa vai falar, para aquilo que a pessoa vai anunciar. Pessoas estão recorrendo muito a isso. Por que isso? Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está convidando a gente a ter um sentimento de desapego. Que sentimento que é esse? Onde as coisas que estão comigo, as coisas alcançadas, elas perdem o valor. Paulo, quando ele olha para as coisas de Jesus, ele apresenta assim o seu currículo e diz: olha, eu considero tudo isso como lixo diante da excelência do conhecimento de Cristo. Se desapega. Que sentimento é esse? Inverso ao sentimento que esse mundo tenta colocar dentro de nós. E outra expressão que eu quero continuar aqui com você, nesse processo do Senhor Jesus, é que ele se esvazia e se torna servo. Torna-se servo. Imagina aquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, se tornar servo. Deixar a sua roupa de rei, as suas vestes de rei, e colocar então uma roupa de servo. Assim fez o Senhor Jesus. Quando ele então se coloca a serviço de um plano do Pai. Ele não se colocou como servo meu e seu, mas ele colocou como servo de um plano, de um projeto de Deus que ia beneficiar a mim e a você, porque esse plano surgiu no coração do Pai, porque ele nos amou intensamente. É um projeto, é um plano. E muitas vezes o meu sentimento natural, quando eu preciso então ser colocado ou convidado a assumir a posição de servo, é: cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades. Eu preciso cuidar da minha vida, cada um cuida da sua vida, cada um cuide dos seus filhos, cada um coloque os seus filhos onde quiser. Eu não tenho que cuidar do filho de ninguém, eu não tenho que me preocupar com o filho de ninguém, eu não tenho que me preocupar com o filho da empregada, eu não tenho que me preocupar com vidas humanas, eu não tenho que me preocupar. Cada um tem os seus problemas, cada um que se vire, cada um que cuide de si mesmo. Jesus estava no lugar dele, no lugar exaltado. Ele assume a posição de servo. Ele se torna um servo de um projeto nascido no coração do Pai. Quando eu entendo que minha vida tem um objetivo diferente, eu sou convidado então a mudar o meu sentimento, ter o sentimento de que eu não sou rei, que eu sou servo. Muitas vezes o evangelho anunciado no meio das pessoas confunde o coração das pessoas e elas acham que elas estão reinando. A palavra de Deus diz que um dia nós estaremos com o Senhor, reinaremos com o Senhor. Eu creio nisso, a palavra nos afirma isso. Mas imagina naquele projeto terreno de Jesus, se ele quisesse continuar sendo rei durante toda a sua jornada, não ia dar certo.
Porque ele tinha que se humilhar. Durante toda a sua caminhada, ele se tornou servo de um projeto do Pai, por amor de mim e de você. Se eu e você não nos tornarmos servos, se nós continuarmos achando que de alguma forma nós temos o rei na barriga, porque o crente, às vezes ele acha que ele tem mesmo. Ele grita que ele é filho do rei, ele proclama que ele é filho do rei, e ele acha que então ele é cheio de direitos. Nós temos, pela misericórdia do Senhor, um benefício do Pai. Mas eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque o Pai ouvia todas as orações de Jesus. O Pai estava continuamente com ele. Ele falava com o Pai, ele tinha um relacionamento com o Pai, ele recebia um refrigério do Espírito Santo em todo esse ministério terreno, mas ele se posicionava como servo. Jesus mesmo disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para ser um juiz e bater aqui o martelo e dizer quem pode, quem não pode, quem é e quem não é. Eu vim para salvar, eu vim para salvar. Eu estou anunciando a salvação, eu estou anunciando a verdade, eu estou anunciando o Evangelho. Vocês veem o que vocês fazem. Vocês decidem. A decisão ainda continua sendo nossa, ou seja, ele não veio para reinar nesse tempo. Tem de um mesmo sentimento de servo, o mesmo sentimento de quem está envolvido num projeto muito maior que a sua própria vida. Jesus colocou a vida dele à disposição de um projeto do Pai. Ele veio para servir. Ele veio para abençoar, ele veio para curar, ele veio para cuidar, ele veio para demonstrar amor, ele veio sim para lavar os pés, ele veio para perdoar os pecados, ele veio para transformar, ele veio para ser servo. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe para a sua jornada, então assuma esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E diz mais ainda. Ele se torna servo, diz ali, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana. Ele torna-se então um homem. Ele é reconhecido como homem. Imagina o que é isso para o Criador. Imagina o nível da humilhação ou do ato de humildade. Aquele que criou todas as coisas se tornar então a criatura. Se tornar então homem. Ser reconhecido como homem, diz lá o texto. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja como essa passagem ela é tremenda, porque diz aqui que ele se torna em semelhança de homens. Quando, na verdade, ele criou o homem segundo a imagem e semelhança dele. Mas nesse momento, ele com todas as fraquezas de um homem, 100% homem, ele assume a forma, se torna em semelhança de homens, sabendo que ele estaria aqui nessa terra, ele passaria dificuldades, ele teria aflições, ele teria lutas, ele sofreria como homem nas limitações do mundo caído e que estariam ao redor dele, mas ele teve esse sentimento de estar ali. O meu sentimento e o seu talvez seja, não vou sair desse lugar para ir até ali, não. Até ali eu não vou. Eu não vou descer tanto. Eu não vou me humilhar tanto. O amor dele pelos perdidos canalizou esse posicionamento dele para se tornar parecido com os perdidos. De forma nenhuma Jesus pecou. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas quando Jesus ia conversar com um perdido, quando ele ia conversar com um pecador, ele falava de igual para igual, não porque ele era um pecador, mas porque ele usava a mesma linguagem. Pessoas olhavam para ele e falavam, esse cara é pecador, ele é um pecador, ele faz um milagre no sábado, ele se assenta com os pecadores, ele come com os pecadores, ele não sabe que essa mulher que está tocando nele é uma mulher de uma vida errada, ele é realmente um pecador. As pessoas olhavam para Jesus e achavam que Jesus era um pecador. Entenda, aonde Jesus quis estar, no meio dos pecadores. Tende o mesmo sentimento
de falar com aquele que precisa do jeito que ele entende, de se humilhar para estar junto com aqueles que não são ouvidos, com aqueles que não são aceitos, com aqueles que não são aplaudidos, com aqueles que não são reconhecidos, com aqueles que não são santos, com aqueles que não são curados, com aqueles que não são libertos. Tende o mesmo sentimento, esteja nesse lugar. Foi aonde Jesus se colocou, foi aonde Jesus se enfiou, nesse lugar. Tende o mesmo sentimento estando ali. Ele foi parecido, confundido muitas vezes com o pecador. Mas ele chegou até ali no pecador. E os pecadores ouviram Jesus. Se maravilharam com Jesus, principalmente porque Jesus estava falando com eles. Falaram, mas como que o Senhor está falando comigo? Pedro, quando se prostra nos pés, a mulher no tanque. Quantas pessoas foram surpreendidas por isso? E ainda, diz para nós o texto que ele, então, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E o quarto ponto que eu quero falar com você, então, é que ele se humilhou até a morte, descendo cada vez mais, de rei para servo, homem, inferior ao homem e morto pelo próprio homem. Quem julgou e condenou aquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi o homem pecador. E ele aceitou. E ele deixou. E ele se humilhou, então, até a morte. Qual seria o meu sentimento nesse instante? Qual seria o meu sentimento nesse instante? Ah, não, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Não. Qual era o limite? Era a morte? Era morrer? Era a morte de cruz humilhante? Assim ele morreu. Muitas vezes eu e você colocamos um limite nos nossos sentimentos de entrega. A gente pensa assim, não, mas mais do que isso eu vou ser trouxa. Mais do que isso eu vou fazer papel de tonto. Ah, eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, ah não, assim também não dá. Ah não, isso já é demais. Jesus dizia, eu não procuro fazer minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Não estou fazendo a minha vontade. Aliás, fazer a vontade do meu Pai é meu alimento, diz Jesus. Eu me alegro, eu me alimento com isso. A minha comida consiste em fazer a obra daquele que me enviou. Eu tenho alegria nisso, eu tenho satisfação nisso. Isso me enche. Quando a palavra nos ensina, na própria pregação do Senhor Jesus, quando Ele nos ensina, então, a caminharmos mais uma milha, a oferecermos a outra face, Ele está dando exemplos de que nós não precisamos colocar limite se por acaso nós estamos sendo ofendidos ou se nós estamos sendo explorados. Não é um problema para a gente. Não é um problema. Se de alguma forma isso vai trazer uma mensagem para alguém, de alguma forma isso vai abençoar alguém, se de alguma forma isso vai alcançar a vida de alguém, por que não? O sentimento de Jesus era até a morte. Eu entrego a minha vida até a morte, literalmente até a morte. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos outros. O sentimento que eu tenho, que você tem, muitas vezes é o sentimento da gente se preservar, se defender, se resguardar e colocar um basta. A gente quer colocar uma cerca no quanto nós podemos nos dar. Por quê? Ah, porque eu tenho que ter amor próprio, porque eu tenho que valorizar a minha vida, porque eu tenho que reconhecer quem eu sou. Se eu não der valor para mim, quem vai dar?
todos esses discursos, eles não cabiam no coração de Jesus. Quando nós olhamos para aquele discurso, aquela descrição de Paulo mostrando Jesus saindo do seu trono e tendo todo esse processo de humilhação e depois sendo restaurado a um lugar exaltado, como diz lá para nós, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos para esse processo, olhamos para o lugar que ele foi colocado, o lugar exaltado do Senhor Jesus, nós entendemos. Mas eu e você, ao olharmos para a nossa vida, nós muitas vezes não conseguimos entender que a nossa vida está passando por um processo. E que se eu e você estivermos no caminho do Senhor Jesus, se nós seguirmos o caminho dele, nós reinaremos com Cristo, co-herdeiros com Cristo, filhos do mesmo Pai. Estaremos num lugar de bênção, num lugar de glória, num lugar exaltado. A minha vida aqui, a sua vida aqui, é para fazermos a diferença, transmitindo a mensagem do Senhor Jesus que nós aprendemos e fomos alcançados por ela. É isso que nós estamos fazendo. Nós somos convidados, então, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que, através da expressão dos nossos sentimentos, as pessoas vejam a Cristo em nós. Para que as pessoas enxerguem Jesus em nós. Pela expressão do meu sentimento. Pelas minhas ações motivadas pelos sentimentos mais profundos que eu tenho dentro de mim. A morte de Jesus foi a morte na cruz. Se fez maldição, que representava a morte na cruz, para sermos abençoados. Levou os pecados daqueles que o julgaram, que o maltrataram. Tem amor maior do que esse? O amor incondicional. O amor incondicional é o sentimento que eu e você temos que ter. Não baseado em condições, não baseado nas circunstâncias, não baseado na retribuição, não baseado nos outros, mas baseado naquilo que nós experimentamos primeiro, baseado naquilo que nós sabemos que nós estamos vivendo, baseado no plano de amor do Pai. Eu e você somos convidados a ter o mesmo sentimento, um amor incondicional pelas almas, pelas vidas, pelos pecadores, por aqueles que falam contra nós, por aqueles que se levantam contra nós, mesmo que a minha vida e a sua vida esteja de alguma forma indo embora, mesmo que a gente não esteja ganhando nada. Jesus morreu na cruz para que você herdássemos a vida eterna. Não tem nada maior do que isso. Não tem nada mais precioso do que isso. Não tem presente maior do que esse. Portanto, eu e você somos convidados então para olhar para Jesus Cristo, olhar para suas decisões, para suas escolhas e tentar entender que sentimento é esse, senão um sentimento de amor incondicional. Eu e você podemos ter esse sentimento. Esse sentimento pode dirigir as nossas vidas. Esse sentimento pode conduzir as nossas escolhas. Talvez a gente não tenha decisões semelhantes, ou situações semelhantes, opções semelhantes como teve o Senhor Jesus. Mas nós teremos muitas parecidas. Nós teremos outras mais desafiadoras para nós. Outras importantes para os tempos de hoje, para os dias de hoje, para as lutas de hoje. Onde eu e você, por amor incondicional, tendo o mesmo sentimento, nós seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus, conforme imagem e semelhança do nosso Senhor. Amém? Quero orar por você. Orar pela sua casa, pela sua família, e que essa verdade de Deus possa inundar o seu coração, para que o seu coração, os seus sentimentos, sejam dirigidos pelo Senhor. Que você viva intensamente esse amor incondicional. Amém?
Pai eterno, te dou graça, Deus, por podermos estar na tua presença e podemos buscar a transformação dos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, ter um coração mudado, transformado. E entendemos que os nossos sentimentos são baseados na nossa história, nas nossas lutas, nossos traumas, nos nossos aprendizados. Talvez esse passado não possa ser transformado, Deus, mas ele pode ser sarado e ele pode ser ressignificado na tua presença, de forma que o teu bálsamo nos visite e a gente possa então viver intensamente esse amor incondicional. Afinal, nós fomos impactados por esse amor, fomos surpreendidos por esse amor, constrangidos por esse amor. Que possamos viver assim, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que seja a direção das nossas escolhas, das nossas decisões, que esse sentimento esteja moldando os nossos valores, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Trabalha nos nossos corações, ó Deus. Que a tua bênção venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amados, de uma forma especial. Que o Senhor vai cuidando, Deus, de cada um dos teus filhos que ouve essa mensagem nessa hora. Que o Senhor abençoe cada um deles, os fortaleça, os encha, Deus, com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.